Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, mas antes de começar eu peço o seu like, comenta aí o que achar do vídeo e se inscreve no canal se for novo por aqui, porque essas três coisas ajudam muito o canal. Lembrando que se você também quiser apoiar nosso canal mais ainda, tem um Pix no nosso comentário fixado, ou você pode se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos adiantados, tudo bem? Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com o nosso prota em frente a uma barreira dizendo que aquele Ganso Angxuan foi bem cuidadoso com isso, não só escondeu aqui a fruta da origem, mas também pôs um arranjo onde está a fruta. A barreira precisa de uma gota de essência de sangue para se abrir. Por sorte, antes de morrer me deu seu anel espacial e um método para abrir essa barreira. Ele ativa o método aprendido e destrói a barreira. Ele caminha até a frente de um baú e quando abre percebe que a fruta parecia um pouco seca. A pegar há algum tempo e sua eficácia medicinal parece muito esgotada. Maldita Terra Santa Celestial. Porém, tirando ele de suas lamentações, alguém grita, irmã mais velho Yang! E nosso prota pensa, Shang-Ki? Ele olha ao lado não vendo nada e questiona, estou imaginando as coisas? Ela aparece de trás das montanhas dizendo, irmão mais velho Yang, aqui! E nosso prota se aproxima dizendo, Shang-Ki, por que está se escondendo aqui? E pensa que sua arte secreta de ocultação é extraordinária. Ela pede que ele faça silêncio, chama nosso prota e então pede que ele olhe abaixo. Vemos um grupo de pessoas meio que utilizando uma técnica conjunta e nosso prota questiona o que estão fazendo. Ela diz que não sabe, parece que encontraram algum tipo de barreira e estão tentando rompê-la junto. E nosso prota questiona, se há uma barreira, isso significa que há algum tesouro. Por que não se uniu a eles? Sem graça ela diz que algo não parece certo. Talvez não haja um tesouro por trás dessa barreira. E como não sabe, é por isso que ela esteve observando até agora e não se uniu. Nosso prota questiona se não há um tesouro, o que será então? E se questiona que tipo de barreira é essa que necessita de tantos reis da origem para ser destruída. Nosso prota intrigado questiona como ela sabe que há algo errado com isso, e ela diz que não sabe dizer com certeza, mas quanto mais se aproxima, mais incomodada se sente. É como se algo perigoso se escondesse ali. Além disso, Shanfu se sente igual, e vemos o morceguinho também com medo. Nosso prota pensa que já que Shank e o morcego se sentem incômodos, então não deve estar errado. Porém, não somos os únicos nos escondendo e desfrutando do espetáculo. Há muitos cultivadores escondidos, alguns usando artes secretas de ocultação e outros usando artefatos. Interessante. O grupo lá embaixo consegue romper a barreira e ela diz, o selo Cruz de Chama Furiosas. E nosso prota questiona se ela reconhece isso e ela diz que viu em desenhos e livros antigos. É uma técnica de selamento muito antiga. O princípio do selo é bastante simples, mas requer uma enorme quantidade de força para ser criado. Infelizmente não posso dizer o que selaram lá dentro. E os figurantes abaixo gritavam, todos, mais um pouco a barreira está perto de romper e os tesouros aparecerão. E como ele falou, a barreira começa a se fragmentar pouco a pouco com raios aparecendo e no fim uma explosão enorme acontece. Um dos caras aponta gritando, a barreira foi destruída! E já vemos alguns deles apressadinho tentando entrar primeiro. Com essa deixa todos correm gritando, o tesouro é meu! Não, saia do caminho, é meu! Não tentem tomá-lo de mim! E vemos a muvuca começando. Algum tempo depois nosso prota estava abismado com o que via. Eles estiveram lutando por um bom tempo e vários cadáveres estavam perto do buraco. Alguém chama a atenção do nosso prota Shao-Ki dizendo, está um pouco animado por aqui? E nosso prota quando vê quem é grita assustado, quem é você? Vemos que era o velhote vigarista que dizia que homens morrem por riqueza e as aves morrem por comida. Por que será? E Moshoki irritada gritava, é o velho vigarista! Ela o xingava enquanto nosso prota grita, ei, não seja impossível, observe primeiro. E vemos o velho aparecendo lá embaixo dizendo sombrio, irmãozinho, está bastante ferido. E um dos figurantes com o braço decepado dizia, senhor, me ajude! O velho sorrindo diz que salvar uma vida é mais recompensante do que construir uma pagoda de 7 pisos. Suas extremidades não são fáceis de tratar. Se não forem tratadas com cuidado, poderia ficar aleijado para sempre. Ai, é muito triste. Mas esse velho tem uma pílula restauradora das 9 revoluções que pode te trazer das portas da morte. E ouvindo isso, desesperado, o figurante grita, eu a comprarei, quantos cristais devo pagar? E o velho colocando em sua boca diz que não era cara, somente me dê seu anel espacial, assustando muito o figurante. Após engolir a pílula, ele cai no chão e o velho desaparece dizendo, durma bem, apenas durma bem. Quando se levantar, será como se nada tivesse acontecido. Tomarei esse anel espacial? E nosso prota impressionado dizia, realmente está roubando as pessoas? E Moshoki irritada dizia, eu vou ensiná-lo uma lição. E nesse momento, uma energia muito forte sai do buraco que eles romperam o selo, assustando todo mundo. Os figurantes saíam gritando, fuja, me ajude!
ajuda, corram, está nos alcançando! E vemos trepadeiras brotando como se fossem serpentes, e Moshoki, sem entender, questiona o que houve embaixo do solo, mas nosso prota, que já percebeu, já estava voando, puxando ela, gritando, vamos! A quantidade de trepadeiras aumenta mais ainda e nosso prota consegue passar com ela por elas. Porém, vemos que elas estavam os perseguindo, e nosso prota, abismado, percebe que cada figurante que a trepadeira acerta começa a sugar sua vitalidade até não sobrar nada, fica só o pó, assustando muito nosso prota. Moshoki grita que era um espírito da madeira, e pensar que havia um espírito na madeira no subsolo, e avisa o nosso prota desesperada que eles devem fugir rápido. Essa coisa pode se restaurar absorvendo o sangue e vitalidade das pessoas, não somos seus oponentes. E vemos que ela invocou uma espécie de carro de Fórmula 1, filhão, cê tá doido? Nosso prota e ela entra no transporte, e vemos que tinha uma espécie de escudo que protegia das trepadeiras, e ela gritava, vamos! Mas as trepadeiras não deixariam ser fácil assim, e começam a cercar o carro, e nosso prota grita, Shouki, cuidado! E vemos mais e mais trepadeiras brotando e impedindo sua rota de fuga. Nosso prota usa sua lâmina lunar cortando, abrindo o caminho, e mesmo cortando as trepadeiras, elas se restauram rapidamente, e Moshoki diz que outros atributos não machucarão essa trepadeira, e avisa nosso prota que eles precisam usar o atributo fogo, e vemos ela invocando uma espécie de dragão. Ela e o dragão começam a tacar fogo no parquinho, nosso prota entra na brincadeira usando seu ki da espada de fogo, e gritam, agora! Queimando tudo as trepadeiras que estavam em frente ao carro. Algum tempo depois eles estavam longe e ela fala que finalmente conseguiram escapar. Nosso prota chama por ela e questiona o que era esse espírito da madeira olhando para o local onde estavam as trepadeiras. Ela avisa que é um tipo de planta que ganhou consciência, possuindo sua própria inteligência, e é um oponente extremamente difícil de enfrentar. Todos os espíritos de madeira possuem um atributo da madeira extremamente forte, o que os garante grande vitalidade e capacidade regenerativa. Mesmo se um espírito de madeira estiver gravemente ferido, desde que tenha nutrientes o suficiente, poderá restaurar a si mesmo. Os espíritos da madeira possuem diferentes habilidades inatas, dependendo de que tipo de planta evolui. Nem todos eles são maus, alguns têm bons usos, mas esse espírito ali é uma existência extremamente perigosa, não sei por quanto tempo ele foi selado, contudo sua força enfraqueceu significativamente, se não fosse assim teria sido impossível escapar com nossa força atual. E nosso prota questionava abismado, os espíritos de madeira são tão assustadores assim? E ela diz que claro que são, há muitos escritos de imperadores que morreram por eles, agora mesmo esse espírito de madeira apenas foi liberto, então sua prioridade é recuperar sua força, e a melhor maneira de fazer isso é absorver a vitalidade de cultivadores como nós. E Moshoki, assustada lembrando de algo, grita, oh não, a segunda camada inteira pode ser perigosa, ainda que haja muito espaço aqui se vier atrás de nós. E nosso prota questiona então o que deveriam fazer, voltar à primeira camada? E Moshoki avisa que uma vez dentro da pagoda de 5 cores só se pode subir, não descer, não dá pra voltar. Bom, vamos pra terceira camada, e nosso prota questiona se por acaso não estavam abertas somente as duas primeiras camadas, e Moshoki sorrindo fala que vale a pena testar, e pelo que parece o morceguinho vesgo concorda por ela, e nosso prota só espera que eles tenham uma boa sorte. 3 dias depois, na segunda camada, nosso prota estava em dúvidas, esse pilar de 5 cores não responde nem mesmo estando dentro dele, e Moshoki tira outro artefato dizendo, deixe-me fazer isso, e nosso prota se assusta muito gritando, um artefato imperador? Ela explica que esse era um transporte rompe-selos de 9 estrelas que foi dado para ela de sua tia Feng e é especializada em romper através dos tipos de barreira. Ainda que ela não possa usar todo o seu poder com sua força atual, com a ajuda do nosso prota ela deveria ser capaz de romper o selo e ir à terceira camada. Ela pede que ele entre primeiro e passará um conjunto de técnicas secretas, terá que cooperar com ela mais tarde e nosso prota concorda. Lá dentro vemos várias escrituras místicas douradas e os dois estavam se concentrando muito, dando tudo de si para ativar o transporte. Vemos a barca se movendo por causa das escrituras da técnica e ela grita, rompa! E vemos meio que a barca se teletransportando do local. Algum tempo depois ela sai da barca dizendo, irmão mais velho Yang, conseguimos avançar para a terceira camada. E nem foi tão difícil. Nosso prota dizia que esse lugar parece similar à segunda camada, a única diferença são os princípios fragmentados flutuando pelo lugar. E ela dizia, irmão mais velho Yang, agora que conseguimos chegar na terceira camada não podemos perder os benefícios daqui, deveríamos agir juntos ou separados. Se quisermos estar a salvo é melhor ficarmos juntos, mas... Provavelmente você não sabe, né irmão mais velho? Os maiores tesouros na pagoda não são os que estão espalhados nos locais, mas sim os princípios e as fontes estelares fragmentadas. E nosso prota dizia que ouviu sobre isso antes, mas ainda não teve nenhum
nenhuma experiência com isso, por que isso acontece? E ela diz que era claro porque a primeira e a segunda camada não tem grande concentração dessas coisas, mas a terceira camada é diferente. Além disso, só estamos nós dois aqui, então ninguém competirá conosco por esses benefícios. E nosso prota questiona se o que ela quer dizer é que deseja agir separadamente, e ela sem graça pensando que magoou nosso prota dizer que depois de tudo, se eles viajarem junto, mesmo que encontrem tais benefícios, terão que dividir entre os dois. Não é que ela não queira dividir as coisas com nosso prota, é somente que, bem, e nosso prota nem espera ela terminar e parte dizendo: eu entendo, já que tem confiança em si mesmo, então agiremos separadamente. E ela dando tchau pede que nosso prota tenha cuidado, a besta de 11ª ordem na terceira camada, e nosso prota também pede que ela tenha. O tempo passa e 3 dias depois nosso prota meditava no meio de um campo aberto, acumulando muita energia. Ele questiona como poderia ser. Depois que a rajada de estrelas entrar em seu corpo, a concentração de princípios era muito grande para absorvê-los imediatamente, mas em vez de escapar, fluíram até a pérola do mundo selado e desapareceram. Vamos vê-las. Dentro do mundo selado, ele exclama assustado. Os princípios fragmentados da pagoda entraram no mundo selado para compensar a carência de seus princípios. Quando os princípios da pérola alcançarem certo nível de perfeição, poderia ser indistinguível do mundo real. Meu entendimento da força principal foi melhorado e posso entender vagamente os mistérios do domínio dando a origem, mas saindo do mundo selado ele percebe que é longe de ser o suficiente. Além disso, a pérola do mundo selado está mais do que satisfeita. Nesse momento, um barulho ao seu lado o assusta e ele grita: quem está aí? Ele usa uma lâmina lunar, mas vemos que errou e era uma espécie de lobo de relâmpagos. Nosso prota intrigado grita: uma besta de 11ª ordem? E usa sua besta de sangue, a rainha dos insetos, para combater esse lobo. Enquanto os dois continuavam lutando de frente, nosso prota se reposiciona. Quando estava em um ponto cego, ele lança uma lâmina lunar, acertando o lobo em cheio. Obviamente que a rainha não ia perder essa oportunidade e termina de empalar o lobinho. Nosso prota se aproxima dizendo que isso foi um bom trabalho. Agora que venceu uma besta de 11ª ordem, se conseguir refiná-la em uma besta de sangue será ótimo. A terceira camada está se tornando mais interessante. 3 dias depois, vemos que ele teve sucesso. As bestas de sangue estavam em sua frente e nosso prota dizia que inesperadamente a nova besta de sangue não caiu ao nível do rei da origem, mas manteve seu cultivo no domínio da origem. Ele continua avançando quando percebe uma energia forte e grita alegre. Ele finalmente encontrou de novo os princípios mundiais fragmentados. Aqui vou eu. Ele entra em um estreito desfiladeiro e dá de cara com uma massa de energia e abismado dizia: há muitos. Emocionado, ele percebe que se puder absorver as luzes desse local, sua compreensão da força principal avançará ao nível de um mestre dando a origem. Ele caminha até um bom lugar e se senta. O poder contido dentro dessa massa de luz é muito intenso. Se ele simplesmente se apressar, teme que seria esmagado pelos princípios caóticos que contém. Com calma, ele começa a absorver a energia do local, elas vão entrando em seu corpo. E algum tempo depois, nosso prota desperta dizendo: entendo. Depois de absorver os princípios mundiais fragmentados, seu cristal de essência de origem tem um rastro de força principal ao seu redor. Ele rasga o espaço para testar e percebe que ainda que não possa usar perfeitamente sua força espacial, mas graças à sua melhora na compreensão dos princípios, suas habilidades melhoraram muito. Enquanto vemos o rasgo espacial que ele fez diminuindo lentamente, ele percebe que a partir de agora ele pode usar sua compreensão para mobilizar ligeiramente os princípios. Ainda que ele não possa usar muita força com relação aos princípios espaciais, ele estava mais do que satisfeito com isso e volta a absorver a energia. Porém, nesse momento, algo chama sua atenção e ele desperta questionando: há alguém dentro? Ele se questiona em pensamento se por acaso era Shang-Chi. Não, a curva dessa figura é diferente da sua, mas essa é a terceira camada, não deveria haver mais ninguém além de nós dois. Poderia ser que há um monstro selado aqui, assim como aquele espírito da madeira? Vemos de relance uma sombra de uma linda mulher aparecendo. Nós sabemos que é a princesa que estava na terceira camada, mas nosso prota não e se assusta muito e pensa: está rompendo de domínio? Muito tenso, ele percebe a verdade, deve ser um cultivador da cidade madeira de bordo, mas ele não sabe qual método usou para entrar na terceira camada. E sobre a grande massa de luz de antes, foi ela que reuniu aqui. Em poucas palavras, eu roubei os benefícios durante esse tempo. É melhor eu ir rápido antes que ela queira se acertar comigo depois de ter avançado. Nosso prota se prepara para partir, mas ela diz: fique quieta e seja obediente, senão eu farei pagar. E nosso prota questiona: pensa que eu sou estúpido? Está dizendo para que eu fique para me matar depois de avançar? E vendo que nosso prota não tinha intenção de parar, ela o ataca pelas costas, assustando nosso prota. Ele se vira combatendo seu ataque e uma grande destruição ocorre, jogando ele longe, e assustado ele pensa: é muito forte. A princesa, vendo isso, dizia: fugiu muito rápido. Que estranho, esse homem não parecia ser um rei da origem ordinário, conseguiu resistir ao meu ataque sem problemas, inclusive tomou vantagem do golpe
usou para melhorar sua velocidade de escape. Poderia ser que a cidade madeira de bordo tenha um gênio a tal nível? Longe dali, nosso prota olhava na direção e questionava quem caralhos era aquela mulher. Ao julgar por seu estado, é óbvio que esteve se preparando por bastante tempo, então a probabilidade de romper são altas, que seja tentarei me manter mais longe dela. 3 dias depois, vemos várias bestas mortas. Nosso prota dizia que com 3 dias seguidos a colheita foi muito boa, porém ele se assusta muito e grita: o que houve? Por que eu não consigo me mexer? Ele estava preso em uma matriz de restrição, uma grande energia estava em volta dele e ele questionava: teleportado forçadamente? Poderia ser que a pagoda está perto de se fechar e todos os cultivadores serão retirados? E dito como ele pensou, ele é teleportado para a praça. O tio da princesa, o imperador, estava olhando para todo mundo e vendo a princesa pensa: ela está segura, isso é muito bom. Ele sorri muito feliz e seu companheiro questiona: parece estar de bom humor, senhor Xian. Ouvindo isso, ele questiona: e se não fosse assim, teria alguma objeção com isso, irmão Shen? Deixando o velho sem graça que diz que não se atreveria. O outro velhote dizia que deixando isso de lado, é surpreendente que tantos cultivadores da cidade de madeira de bordo foram capazes de sobreviver dentro da pagoda. O senhor da cidade do Wan deve estar feliz que sua cidade está cheia de talentos. Ainda que a perda não tenha sido pequena, os sobreviventes dessa vez terão um grande futuro pela frente. O senhor da cidade dizia que ele era muito gentil, é tudo graças às suas bênçãos. Vimos que todos eles seguravam um artefato em sua mão nesse momento e gritam: o quê? Foi realmente isso que aconteceu? O imperador Xian sombrio dizia: fechem as portas da cidade, ninguém pode entrar ou sair. Também se assegurem de que ninguém deixe a praça, devemos eliminar esse problema aqui e agora. E vemos uma barreira criada cobrindo toda a cidade. Nosso prota vendo isso se questiona o que os 5 imperadores e o senhor da cidade do Wan querem fazer. E percebe que mesmo com o artefato não consegue contactar Shang-Chi. Vemos uma energia se espalhando como se estivesse varrendo a todos. E o imperador Xian preparando um ataque dizia que pelo que parece muito foram infectados. Um figurante recebe seu ataque sem resistência dizendo: senhor enviado, você! Ele cai no chão gemendo, vemos algo deixando seu corpo e flutuando na frente dos outros figurantes que questionavam: o que é isso? Isso se parece com uma semente? Sobre a pressão tremenda, a semente explode e o cara que foi atacado levanta fracamente e seus companheiros gritavam: explodiu! Olhando para ele abismado. Uma das imperadoras que estava lá começa a criar uma técnica que joga teias de aranha e prende vários figurantes que questiona: o que ela está fazendo? Não parece que está mirando em todos nós. As teias de aranha meio que retiravam várias e várias sementes dos figurantes e nosso prota vendo isso questiona o que diabos são essas coisas. A julgar pela reação das pessoas não parece saber que carregavam essas coisas. Vemos um figurante sangrando pela boca, ficando sombrio e trepadeiras deixando seu corpo. Nosso prota vê isso desesperado e gritava: é o espírito de madeira! Ele se assusta vendo as trepadeiras se espalhando dizendo: então realmente era o espírito da madeira? E usa a arte de temperamento da espada indestrutível dos 5 elementos Ki de espada de fogo para combater as trepadeiras. Mesmo assim, havia muitas delas e os figurantes desesperados junto com o nosso prota se afastam. O imperador Xian vendo isso gritava: circulem sua força para proteger seus corpos, não deixe que essa semente invada seus corpos, senão o destino será o mesmo que o deles. Nosso prota criando uma espécie de defesa de fogo pensa que então era assim que essa semente invadem o corpo. O imperador Xian estava destruindo as trepadeiras que se aproximavam, a outra imperadora também fazia isso. Vemos várias sombras no meio das trepadeiras destruindo várias delas e o tempo passa. 2 dias depois não havia mais trepadeiras na praça. Nosso prota segurando o dispositivo de comunicação dizia que estava tudo bem, a crise já foi quase resolvida, então não se preocupe. Por sorte os imperadores se deram conta a tempo, se não tivesse sido assim as consequências seriam inimagináveis. E Moshoki enviou a mensagem dizendo: irmão mais velho Yang, eu sinto muito, não sabia que o espírito de madeira espalharia suas sementes para invadir os demais. E nosso prota avisa que não era culpa dela. Ao mesmo tempo na mansão do senhor da cidade vemos ele dizendo que se seu filho não tivesse o dito que as sementes plantadas no corpo de seus companheiros, temo que toda a cidade estaria destruída. Porém, senhores, o espírito da madeira realmente foi eliminado por completo? O imperador Xian diz que mesmo se dissesse que ele não existe mais, com certeza o velho não acreditaria nele. E o velho questiona o que ele queria dizer com isso, e o imperador Xian diz que há muitos tipos de espírito de madeira e todas suas habilidades inatas são diferentes. Esse espírito de madeira foi mais problemático que esse rei antecipou, então não me atreveria a garantir que ele foi extinto. Lá fora talvez haja sementes que fomos incapazes de detectar, e o senhor da cidade questiona: mesmo com os métodos de todos os senhores não podem ter certeza? A mulher dizia que ainda que não possam assegurar que esteja morto, pode ficar tranquilo já que perdeu tantas de suas sementes, ainda que não esteja morto está severamente ferido, então não causará mais problemas no futuro próximo, somente deve instruir aos cultivadores para inspecionarem a si mesmo cada vez que cheguem à sua residência. E o velho diz que cumprirá as ordens da senhora Guan. O imperador Xian diz que estava ótimo, ele deveria sair,
eles ainda têm coisas para discutir e o senhor da cidade concorda. Depois de ficarem sozinhos, aquele velho imperador questiona o que o senhor Xian deseja discutir com eles nessa situação. Será algo sobre o espírito de madeira? E ele dizia que naturalmente não era isso. Como poderia prestar tanta atenção em um simples espírito da madeira? O que eu quero discutir com vocês tem a ver com o mar de estrelas fragmentado. E o velho grita, o mar de estrelas fragmentado? O outro imperador questiona se o que o senhor Xian quer dizer é que o mar fragmentado estava perto de abrir, e ele fala que era isso mesmo, mas o grande imperador ainda não determinou quando será o momento da abertura. O grande imperador já despachou mensageiros para informar todas as seitas sobre isso, e já que todos estamos reunidos, estou tomando a oportunidade para discutir com vocês. Todos sabem que a razão do porquê o mar estelar fragmentado ter nascido tem a ver com o grande imperador devorador dos céus. Naquele tempo, o grande imperador devorador foi tão arrogante que se atreviu a tentar absorver todas as coisas existentes para melhorar sua força. No final, porém, causou a fúria do céu e foi purgado por suas ações. E o velho sem graça tosse dizendo, bem, senhor Xian, o mundo conhece tais falácias, não precisamos tomá-las com tanta seriedade. O imperador Xian diz que naturalmente essa é somente a história que qualquer cultivador mediano conhece, enquanto que nós entendemos a verdade por trás desse assunto. No entanto, durante aquela batalha é verdade que os mundos colapsaram e a ordem do céu e da terra quebraram, causando o que se conhece como mar estelar fragmentado, um mundo independente quebrado em si. Infelizmente, ainda que o mar estelar fragmentado seja muito vasto, somente os menores no domínio da Andaorigem podem entrar nele. Se o imperador fosse tentar entrar, poderia desestabilizar o caminho ao mar estelar fragmentado e forçar-se a fechar. Se sabe que há muitas fontes estelares completas e fragmentadas dentro daquele lugar, as quais são de grande benefícios para nós. E a imperadora sem graça diz que é por essa razão que nunca foi permitido entrar no mar estelar fragmentado desde sua criação. Se não fosse assim, eu teria gostado de entrar e explorá-lo. E o velho imperador dizia que se a irmã mais nova Guan está interessada, pode tentar. E ela sorrindo diz que preferiria não morrer pelo grande imperador. Se o irmão Feng não levar a sua vida a sério, então pode livremente tentar por si mesmo. E aquele outro imperador diz que ainda que não possam entrar, os discípulos em suas forças podem, e são mais do que capazes de trazer as fontes com eles. Então por que nós lamentamos? Se alguém deseja vender uma fonte estelar, minha câmara de comércio das 7 glórias comprar todas sem importar o custo. E o outro velho gordinho dizia que vai apoiar essa proposta. Sua câmara de comércio Fonte Violeta tem muitos negócios e pode dispor de comprar várias fontes estelar. Os dois velhos entram em atrito visual e o imperador Xian dizia, haha, discutir sobre como dividir os lucros é algo prematuro nesse momento. Deixando isso de lado, a abertura do mar estelar fragmentado é um grande evento para o meu território sul, e então quando as notícias se espalharem haverá um pouco de caos, especialmente pelo número de entradas disponíveis. O que devemos discutir agora é exatamente quantas cotas de entrada cada seita vai ocupar. Então você quer me dizer que nosso prota acabou de sair do lugar cheio de hack, pegou vários deles e já vai encabeçar em outro muito mais foda? Ô bichinho cagado, menino. Cê tá doido. Vai ter sorte assim lá em casa. Mas é isso, fiquei com as imagens do cultivo, o rank, o nível das pílulas e os físicos especiais que já apareceu até agora nessa obra, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like se ainda não deixou, comenta pra dar aquela engajadinha no nosso canal, beleza? E se inscreve no canal pra não perder nossos vídeos diários e ativa o sininho de notificação pra saber sempre que sair os vídeos. E se você quiser apoiar nosso canal, eu agradeço muito. O link para contribuição é o nosso Pix, que está no comentário fixado na descrição do vídeo ou QR Code aqui do lado esquerdo. Ou você pode nos apoiar de outra forma, se tornando um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos adiantados. O link é o primeiro na descrição, junto com o link das nossas outras redes sociais. Se inscreve em tudo aí, porque o maninho Catilango tá indo. Fui!